Acho que o grande ponto de soluções móveis, André, é o quê? Você tem que garantir que o seu vendedor, o seu usuário em campo, o seu técnico, ele execute o trabalho dele da melhor maneira possível. Então, assim, a solução móvel nova, nessas novas plataformas, elas entregam uma ferramenta mais ágil, melhor para o que ele precisa para executar suas tarefas. O que isso quer dizer na prática? Um vendedor ele vai vender mais graças à aplicação. Um técnico em campo ele vai conseguir executar melhor suas atividades. Um propagandista ele vai conseguir fazer uma melhor propaganda do produto. Agora, o que isso mudou na nova versão, nas novas plataformas que estão no mercado? Primeiro ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um ano. Então, assim, hoje o Android passou o iPhone, mas se você pensar que é um device contra um monte do Android, você tem um bom ponto interessante. Para uma empresa, vale a pena você investir em um aparelho ou investir em vários? E como suportar esses vários? Aplicações modernas, fornecedores modernos, eles estão cada vez mais resolvendo o problema do cliente do que não importa o device, não importa a plataforma. O que importa é o serviço que você está dando para esse cliente na ponta. É um conceito de write once, run several times. Ou seja, você escreve uma vez a aplicação, mas você roda em diversas plataformas. E não é isso só agora. Agora, ok, eu quero fazer com iOS, um iPhone, e quero fazer com Android. A Apple acabou de lançar um iOS 6. Se você tem um aplicativo com iOS 5, como você vai garantir que vai funcionar no iOS 6? Não garante? Não vai atualizar? Não dá. Android está com 4.1, 4.2, vem o 4.3, vem outras. E às vezes tem uma ruptura grande. Para uma empresa garantir o investimento feito, pode ser muito custoso isso se ela não tiver um fornecedor atuante e conceituado nesse novo modelo, nesse novo mundo que a gente está. É engraçado isso, né? A visão é o contrário. Países em desenvolvimento, Brasil, o que acontece? Um custo de um operário em campo, ele é muito alto. O company cost, né, dessa empresa, porque você tem os encargos, você tem o salário, você tem os problemas, ele é muito alto. Então, o que a empresa busca nisso? A empresa busca maximizar o custo, o investimento que está sendo feito nessa pessoa. Então, o histórico de soluções móveis em países como o Brasil, ele é muito antigo. Ele data de mais de 11 anos que a empresa, é o tempo que a Spring está no mercado. A gente vai para o mercado em desenvolvimento, Europa, Estados Unidos, nem sempre isso é uma verdade, porque é uma coisa tão mais comum, uma pressão um pouco menor, que você não tem esse tipo de apoio. Então eu tenho um exemplo de uma empresa de vendas em campo. Não vou falar o negócio fica claro, mas no Brasil a pessoa faz 50 visitas por dia aos clientes, em média. Então cada vendedor por dia visita 50 pontos de venda. Na Europa é 5, em média. Então você vê o quê? Por quê? Porque a empresa no Brasil ela força muito esse aumento de eficiência para maximizar o investimento sendo feito naquela pessoa. E a solução móvel cai como um brinco num cenário como esse. Por quê? Eu garanti para ele uma ferramenta que ajude ele a executar 50 visitas num dia. Não é fácil. É uma vida de louco se você não tiver uma ferramenta suportando ele. Um dos conceitos que a gente está colocando é o quê? Eu consegui criar um único código, respondendo a sua pergunta, eu crio um único código e consigo executar esse único código em diversas plataformas. Para a pessoa não técnica entender o que eu estou falando, a pessoa de negócio. Se você vai construir uma aplicação para Apple, para iOS, você vai desenvolver uma linguagem. Isso custa X reais para você desenvolver esse projeto. Se você vai desenvolver em linguagem nativa para Android, isso vai custar outros X de investimento, outros X reais de investimento. Por quê? Porque é uma outra linguagem, uma outra plataforma muda tudo. O que é importante na nova versão, na nossa visão nossa, em construir uma única aplicação, um único código e ser capaz de executar isso em diversas plataformas. Uma das coisas que eu falei na minha apresentação é o quê? O HTML5. O HTML5 é uma solução, é um padrão de mercado que se prega a isso. E eu realmente acredito muito em HTML5. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais vou investir, mais vou apoiar HTML5. E ele funciona muito bem para alguns processos de negócio. Porém, para um processo de missão crítica, como uma vendas, como uma solução de técnicos em campo, como uma visitação médica, para esse tipo de processo, ele não funciona. Ele não é capaz de entregar uma solução com alta disponibilidade, com uma boa experiência de uso para o usuário. Então,
Como resolver isso? Com tecnologias, com produtos desenvolvidos aí por empresas como a Spring, que consigam implementar esse conceito de escrever uma vez, rodar em várias plataformas.